Certo comentarista bíblico disse que a mais fantástica de todas as afirmações cristãs é a de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nesse domingo, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de abordar 3 aspectos dessa ressurreição na forma de 3 declarações que respondem a 3 perguntas. A primeira pergunta seria: o que foi a ressurreição? E nós respondemos, e depois iremos comprovar nas Escrituras, que a ressurreição quer dizer que Jesus Cristo voltou à vida com um corpo físico, mas um corpo transformado, que não se corrompeu durante o período que esteve no túmulo, e um corpo para não mais morrer. Então, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, voltou à vida com um corpo transformado, corpo físico, literalmente um corpo que não se decompôs durante o período que esteve no túmulo, e um corpo para não mais morrer. Vamos, em primeiro lugar, notar que ele veio à vida com um corpo, voltou à vida, depois de morto e sepultado. O seu corpo ficou no sepulcro desde a sexta-feira, antes do pôr do sol, antes das 6 horas da tarde, até a madrugada do domingo. É por isso que são ditos 3 dias, porque na forma de contar do judaísmo da época, como foi? Parte, mesmo sendo 1 hora da sexta, o sábado, e parte do domingo, então eram contados 3 dias. Não seriam nas nossas contas 72 horas, mas sim que ele passou períodos de 3 dias ali no túmulo. Após ele ter passado este período, ele voltou à vida com um corpo. Lucas 24, 39 nos diz isso. Aqui, numa das aparições do Senhor Jesus Cristo, ele se dirige aos seus discípulos, depois da ressurreição. Ele se dirige aos seus discípulos naquele mesmo domingo, só que à noite. Os discípulos estavam trancados numa sala, com medo dos judeus, e aí o Senhor Jesus se coloca no meio deles e diz, no verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O Senhor Jesus faz questão de, apresentando-se aos seus discípulos, mostrar as mãos com as marcas, mostrar os pés com as marcas dos cravos, e dizer: peguem, apalpem, sintam. Primeiro lugar, sou eu mesmo. Não é outra pessoa que está aqui se passando por Jesus Cristo. Ele diz: sou eu mesmo. E qual é a prova que sou eu mesmo? As marcas. Está aqui. Vocês podem olhar, podem ver. Olha os meus pés. Então não é outra pessoa, sou eu mesmo que estou voltando. E em segundo lugar, sou eu mesmo materialmente. Sou eu mesmo fisicamente. Não é apenas o meu espírito, não é apenas a minha alma. Sou eu, corpo e alma.
sou eu, corpo e espírito. E querem provar? Peguem, apalpem, sintam que sou eu mesmo. Isso nos mostra que a ressurreição de Jesus não foi ressurreição de ideias, ressurreição de influências. Que a influência de Cristo voltou ao coração dos discípulos. Que as ideias de Cristo permaneceram no coração dos discípulos. Não, não foi isso. Como muitas vezes se diz de alguns ídolos ou pessoas que foram famosas na mídia, no mundo artístico, no mundo do esporte e mesmo no mundo político. Costuma-se dizer, fulano não morreu, ele ainda vive, suas ideias ainda estão aí. Mas não foi isso que aconteceu com Cristo. Ele de fato voltou à vida fisicamente, corporalmente. Não se tratou de uma experiência mística interior dos discípulos, que misticamente viram o Senhor Jesus Cristo, que tiveram uma visão de outra natureza, uma visão sobrenatural, uma visão espiritual. Não. Por isso que Jesus falou, peguem, sintam, sou eu mesmo aqui. Então foi um corpo material, físico, palpável, sensível e ainda com as marcas da crucificação. Mas foi um corpo não decomposto. Atos capítulo 2, na pregação que Pedro faz, Pedro menciona isso. No verso 27, que foi um cumprimento de uma profecia feita por Davi, mas que não se referia ao próprio Davi, que diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí Pedro dá a interpretação no verso 29. Irmãos, deixe-me dizer para vocês claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E, inclusive, o túmulo dele está entre nós até hoje. Naquela época que Pedro falou, ainda existia ali em Jerusalém, perto deles, inclusive, o túmulo de Davi. Perto de onde ele estava falando, o túmulo de Davi. Então, o corpo de Davi se decompôs, porque foi sepultado e com o tempo se decompõe como qualquer corpo. Mas isso não aconteceu com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele voltou à vida com um corpo material, físico, palpável, um corpo que era o corpo dele, e um corpo que não passou pelo processo de decomposição na sepultura. Agora, foi um corpo para não mais morrer. Foi um corpo que não mais voltaria à morte. Era um corpo com certas diferenças. Em João capítulo 20, verso 26, é dito que depois de 8 dias, isso é no domingo seguinte, eles estavam reunidos outra vez, as portas estavam trancadas e Jesus se pôs no meio deles. Jesus então atravessou as paredes, as portas. Era um corpo diferente, físico sim, mas diferente. E um corpo agora para não mais morrer. No livro de Lucas, capítulo 24, nos é contado a caminhada de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, como o Senhor Jesus aparece quase que de repente e acompanha-os, e depois que eles estão à mesa jantando, depois de partir o pão, Jesus desaparece também. Mas era um corpo físico
que não passou pelo processo de decomposição e um corpo de uma qualidade que não mais morreria. Em certo sentido, as outras pessoas que, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a menina que nós comumente chamamos de Talita, como aquele que Elias, o menino que Elias ressuscitou, o menino que Eliseu ressuscitou, o homem que depois de morto foi jogado na cova de Eliseu, que Eliseu também já estava morto, e o corpo do homem, ao tocar nos ossos de Eliseu, também voltou à vida. Todos estes voltaram a morrer. Eles retornaram, mas retornaram com um corpo corruptível. Retornaram com um corpo que iria sofrer o processo de envelhecimento, o processo, então, de corrupção com o correr do tempo. Mas o corpo de Jesus, não. Tanto é que alguns comentaristas bíblicos preferem chamar estes outros eventos, não de ressurreição, mas de ressuscitamento. Foram ressuscitamentos, porque ressurreição mesmo foi a de Jesus, que voltou à vida para não mais morrer. Então a ressurreição foi a volta de Jesus à vida, com um corpo literal, físico, sensível, palpável, o seu próprio corpo, o próprio corpo que havia sido ressuscitado, mas que não passou por um processo de deterioração quando esteve no túmulo e voltou com a capacidade de não mais morrer, porque foi o corpo de Jesus que venceu a morte. Sendo então um evento histórico que aconteceu dentro da história. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo nos apresenta um resumo do Evangelho, daquilo que é imprescindível no Evangelho. Veja o que ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Note que o apóstolo Paulo coloca a ressurreição no mesmo nível do sepultamento e da morte. Se a ressurreição não foi histórica, se a ressurreição não aconteceu dentro da história, então o sepultamento e a morte também não. Se o apóstolo Paulo fala, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Se sua morte foi histórica, isso é, aconteceu dentro da história, um fato real. Se o seu sepultamento foi histórico, também o foi a sua ressurreição. Então, o primeiro aspecto aqui que eu quero destacar é que a ressurreição de Cristo foi uma volta à vida com o corpo que havia sido crucificado. Corpo material, sensível, palpável, mas não decomposto. E um corpo que não mais morreria. E isto é um evento histórico. A segunda pergunta é: podemos saber com certeza que Cristo ressuscitou? E a declaração: há provas claras de que Cristo ressuscitou. Primeira prova: o seu corpo desapareceu do túmulo. O seu corpo não foi encontrado no túmulo. Quando os próprios discípulos procuraram o túmulo, ele estava aberto,
e não havia nenhum corpo lá dentro, como os evangelhos, os 4 evangelhos inclusive, destacam. A alternativa à ressurreição seria dizer, como os líderes judaicos tentaram propagar, que o corpo havia sido roubado. Em Mateus 28, 13 a 15, lemos que os líderes da religião judaica deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo, vocês vão contar a seguinte história: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Aí eles continuam. E se isso chegar ao conhecimento do governador, não se preocupem. Nós vamos persuadir o governador para que vocês não sofram nenhuma punição. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até o tempo que Mateus escreveu o seu evangelho. Vamos perceber algumas coisas aqui. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus foi preso? Fugir. Eles estavam com medo. Eles estavam assustados. Em primeiro lugar, eles estavam com medo, assustados. Em segundo lugar, eles estavam decepcionados. Aqueles discípulos seguiram Jesus acreditando que Jesus era o Messias. E na mente deles, o Messias jamais iria morrer, e especialmente jamais iria morrer uma morte daquelas, uma morte vergonhosa, uma morte de um criminoso, uma morte de um crucificado, uma morte injusta. Então eles ficaram decepcionados, como se eles dissessem, nós nos enganamos, ou nós fomos enganados. Inclusive, os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando estão conversando, relatam isso. E nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. Então eles estavam decepcionados, frustrados, mas amedrontados. Aqueles discípulos jamais se disporiam a enfrentar a guarda romana. Eles teriam que chegar num túmulo que tinha o selo do governador romano. Se eles quebrassem esse selo, para eles apenas seria a morte. Eles teriam que enfrentar a guarda romana. Eles teriam que enfrentar Pilatos. Eles teriam que enfrentar as autoridades judaicas, autoridades que tinham conseguido que Pilatos condenasse o Senhor Jesus Cristo. Então, a teoria já soa absurda quando a gente leva em conta a situação da época. Mas há um outro fator. Por que não houve um processo para condenar esses discípulos? Esses discípulos ficaram lá em Jerusalém pregando. Quase um mês depois, ou pouco mais de um mês depois, melhor dizendo, eles estavam enfrentando essas autoridades judaicas, inclusive dizendo, Jesus ressuscitou. Muito facilmente, essas autoridades poderiam ter entrado com um processo diante do próprio governador, dizendo, olha, eles estão mentindo, eles estão enganando o povo. As mesmas autoridades não tinham feito isso com Jesus? Por que não fizeram com os discípulos? Terceiro, por que não procuraram o corpo? Numa cidade daquele tamanho, num país tão pequeno, seria muito fácil achar um corpo que alguém escondeu, um corpo que alguém levou adiante. Por que as autoridades judaicas não procuraram este corpo?
E por que elas não desmentiram Pedro quando ele disse, ele ressuscitou? Inclusive Pedro no capítulo 3 e capítulo 4 de Atos, vai falar isso no Sinédrio, lá na frente dos anciãos, dos líderes. Ele ressuscitou. Eles poderiam, é mentira sua, vocês roubaram o corpo. Mas é interessante que quando a gente vai para o livro de Atos, especialmente ali no capítulo 3 do livro de Atos, nós notamos que, verso 14, capítulo 4, desculpe, verso 14, que eles não tinham nada que dizer em contrário. E aqui é o momento em que Pedro, diante do Sinédrio, anuncia a ressurreição de Cristo. Verso 2, ele diz, tomem conhecimento todos vocês, de que foi em nome de Jesus Cristo que a gente curou esse homem. Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus, dentre os mortos, o ressuscitou. Ele fala na frente do Sinédrio. E o Sinédrio dizia, a gente não temos nada o que dizer em contrário. Aí pede para eles saírem, tem uma reunião e dizem, olha, está claro aí que um homem foi curado, nós não podemos negar, nós só vamos pedir uma coisa, que eles parem de falar isso. Vamos ameaçá-los e que eles parem de falar isso. Irmãos, se tivesse sido um roubo do corpo, esses líderes poderiam claramente abrir um processo contra Pedro e João, porque logo em seguida Pedro e João dizem, nós não vamos fazer isso não, nós não vamos parar de falar, verso 20, nós não vamos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então eles estão dizendo, nós não vamos obedecer vocês. Seria muito simples aquele Sinédrio ter aberto um processo e os condenado. Mas não foi isso. A teoria do roubo do corpo não se sustenta. Até pela dificuldade em romper o selo, em afastar a pedra, em pegar um corpo, tirá-lo dali, carregar esse corpo e esconder no outro canto, com os soldados romanos, a guarda romana lá tomando conta. A segunda teoria é que de fato Jesus não morreu. Ali na cruz ele apenas desmaiou, e aí ele foi colocado no túmulo, e como havia muito bálsamo ali, muitos perfumes, especiarias, e como ele pôde descansar, depois de ter descansado, e o aroma das especiarias o despertou, e aí ele saiu do túmulo. Essa teoria soa mais absurda até do que a anterior. Primeiro é que há testemunhos claros de que ele morreu. No Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 31 a 35, João nos narra o momento em que os soldados vão quebrar as pernas dos dois que haviam sido crucificados com Jesus. Por que quebrar as pernas? Porque eles ainda estavam vivos. A prática romana era deixar lá sofrendo até morrer. Só que era sábado. E os judeus não queriam que naquele sábado, especialmente por ser o sábado da Páscoa, os corpos ficassem ali. Iria corromper a festividade, a comemoração. Então, os soldados foram e quebraram as pernas. Por quê? Porque ao quebrar as pernas, o crucificado não tem mais como se sustentar, ele arria de vez, a respiração fica mais difícil, porque ele não pode mais se reerguer para respirar, porque as pernas estão quebradas, e aí, com a respiração mais difícil, uma espécie de sufocamento acontece, e eles morrem mais rápido.
Só que não quebraram as pernas de Jesus. E por que não quebraram as pernas de Jesus? Porque ele já estava morto. Não tinha necessidade. Não tinha por que quebrar as pernas, porque os soldados tinham que verificar se já estavam mortos. Não podia tirar da cruz antes que morresse. Então esse aqui ainda está vivo, ainda está respirando. Então pega lá um martelo grande e quebra as pernas. Esse outro também ainda está respirando. E esse aqui morreu, olha, não está mais respirando. Então não vamos quebrar as pernas dele, ele já morreu. E para confirmar, para não deixar dúvidas, um dos soldados então pega a lança e traspassa o lado de Jesus. E sai sangue e água. E aí João, que é o autor do Evangelho, que estava perto, diz, e eu estava lá, eu vi isso. E eu estou escrevendo isso para que vocês creiam. O que João está querendo dizer? Que vocês creiam que ele morreu mesmo. Ele morreu. Eu estava lá. Eu vi quando os soldados chegaram e verificaram e viram que ele já estava morto. E por isso que não quebraram as pernas dele. Eu vi quando o soldado enfiou a lança e saiu sangue e água, mostrando que ele já estava morto. Eu vi. Então, Jesus, de fato, morreu. Há testemunho abundante disso. Teria sido um erro de soldados experimentados não quebrar as pernas de Jesus se ele estivesse vivo. E esses soldados, inclusive, seriam responsabilizados por isso. Inclusive, no Marcos capítulo 15, versos 44 e 45, diz que Pilatos ficou admirado de que Jesus já tivesse morrido, porque a morte na cruz levaria costumeiramente um pouco mais de tempo. Mas aí ele chama o centurião, isto é, o chefe daquele agrupamento de 100 soldados, e perguntou, e aí, já morreu? Já, pô, então pode deixar que José de Arimateia leve o corpo dele. Então, Pilatos, antes de ceder o corpo, se certificou com o comandante se Jesus de fato havia morrido. Mas, além disso, a teoria também é absurda, porque como é que alguém que vem sofrendo desde a quinta noite, suou gotas de sangue, sua última refeição foi o jantar da quinta, passou a noite da quinta para a sexta acordado, passou todo o dia da sexta sendo castigado, apanhando, estava tão cansado que ao levar a cruz caiu, depois foi crucificado, ficou ali perdendo sangue. Como é que essa pessoa com furos nos pulsos, nos pés, um furo do lado, como é que ela, sem nenhum tratamento, se recupera apenas com uma noite de sono? E se recupera o suficiente para se levantar. E vamos lembrar, ele estava todo enrolado, todo enfaixado, com os panos, com os lençóis. Não é simplesmente que pegaram o seu corpo e colocaram lá, não. Vestiram com faixas, enrolaram esse corpo com faixas. Até uma pessoa viva, irmãos, com toda a sua força, estando toda ela enfaixada, ela não consegue sair. E qual é a prova que nós temos disso? Lázaro. Quando Jesus o ressuscitou, está lá o corpo todo enfaixado. Aí o que Jesus diz? Tirem as faixas e deixem o homem andar. E Lázaro estava agora vivinho da Silva, ressuscitado por Jesus. Mas para que ele pudesse, para que pudessem tirar as faixas, para que ele pudesse andar, foi preciso tirar as faixas. Então, como é? Mesmo que tivesse sido um desmaio, como é que esse homem ali, deitado,
poderia ter força suficiente para, imobilizado como estava, tirar as faixas, dobrar as faixas, os lençóis, dobrar lá, sair, por dentro, empurrar a pedra, que não tinha como, só podia ser tirada por fora, passar pela guarda, que estava tomando conta, e ninguém vê isso. A teoria do desmaio também é um absurdo. E durante todo o período que aquela geração viveu, ninguém apresentou o corpo do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai escrever 20 e tantos anos depois, a carta de 1 aos Coríntios, e no capítulo 15, Paulo diz que ele ressuscitou. Por que foi que ninguém apresentou o corpo? É interessante que dentre os membros do sinédrio, da liderança judaica, estavam os saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E em Atos capítulo 4, versos 1 e 2, quando Pedro e João estão falando à multidão, diz que vieram então os sacerdotes com o chefe da guarda do templo e os saduceus, ressentidos, porque Pedro e João estavam anunciando a ressurreição dos mortos em Jesus. Seria simples, eles disseram, olha, isso que esses dois homens estão falando é mentira, porque esse Jesus não ressuscitou e a gente sabe onde o corpo está. Porque lembrem que ainda há pouco eu mencionei o que Pedro falou de Davi, e o túmulo dele está aqui entre nós. Por que os líderes não fizeram a mesma coisa? Mas, além disso, segunda prova, primeira prova foi que o túmulo ficou vazio, e ninguém nunca achou corpo nenhum. A segunda prova é que Jesus apareceu vivo. Ele apareceu vivo, vivinho da Silva, como costumamos dizer, Atos 1, verso 3. Lucas diz o seguinte, que a estes, isso é, aos discípulos, Jesus também apareceu, se apresentou vivo, depois de ter sido padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, durante o período de 40 dias. Então não foi uma aparição assim, e num momento. Durante 40 dias, Jesus, depois de ressuscitado, ficou com os discípulos. Se isso não é verdade, por que ninguém, naquela época, não escreveu uma obra contra? Aqui Lucas está escrevendo uma obra a favor, comprovando a ressurreição, afirmando que houve incontestáveis provas. Por que ninguém ajuntou as evidências e escreveu algo contrário? Quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 5 a 8, Paulo diz assim, que depois de ressuscitado, Jesus apareceu a Cefas, isso é, a Pedro. E depois apareceu aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda está vivo, ainda está viva. Depois foi visto por Tiago, esse Tiago é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E depois foi visto por mim. Olha aqui. Para dizer isso, olha, deixa eu dizer para vocês, Paulo está escrevendo que Cristo ressuscitou. Se vocês não acreditam nisso, tem Pedro,
tem os outros apóstolos, aqueles que ainda estão vivos. Tem Tiago, irmão do Senhor, que esse Tiago ainda estava vivo. E tem mais de 500 pessoas lá, para quem ele apareceu. A maioria está viva. Vão lá e perguntem. Se não fosse verdade, Paulo era um louco. Ele está dizendo, vão atrás das provas, quando não havia provas. Mas Paulo está dizendo, vão lá. Eu tenho aí perto de 500 testemunhas, não é um nem dois, perto de 500 testemunhas de que ele apareceu vivo. Ele se mostrou a estas pessoas, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Em Lucas 24, 41, naquele episódio em que ele aparece para os discípulos e mostra as mãos e diz, peguem, diz que os discípulos não acreditaram. Aí Jesus diz, vocês têm alguma coisa de comer aqui? E não é porque ele estivesse com fome, é porque ele queria provar que ele estava vivo corporalmente. E aí deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E aí Lucas diz no verso 43, e ele comeu na presença deles. Ali está Jesus, eles viram Jesus comendo, mastigando peixe, pegando favo de mel. Eles viram isso, tiveram essa experiência. E em João capítulo 20, é narrado o verso 27, o episódio com Tomé. Quando Tomé não acredita, e Jesus então aparece e diz, olha Tomé, coloca aqui o dedo, ó, vem aqui, coloca o dedo, vê as minhas mãos, pega aí a tua mão, coloca aqui do meu lado, está vendo? Sou eu mesmo. E lembre que João está escrevendo isso aqui mais ou menos 60 anos depois. Estas pessoas teriam que ter perdido o juízo para escrever algo, se isso não tivesse acontecido. Primeira prova, o túmulo vazio. Segunda prova foi que ele apareceu vivo e tinha testemunhas. Terceira prova, a mudança nos discípulos. Como foi que esse grupo de discípulos, medrosos, fujões, que deixaram Jesus sozinho ali, que ficaram olhando a crucificação de longe, que mesmo depois de Jesus sepultado, eles ficavam se reunindo às portas fechadas. Como é que estes discípulos, em menos de 2 meses, estão pregando, enfrentando as autoridades, desafiando as autoridades estão dizendo, parem de falar, não vamos parar não. O que aconteceu? Qual a explicação para essa mudança? Se o Messias que eles esperavam, na mente deles, não morreria, e muito menos morreria numa cruz. Então, se esse Messias, Jesus, tivesse morrido numa cruz, sido sepultado e não tido sido ressuscitado e não ressuscitado, eles jamais arriscariam sua vida por isso. Eles jamais se exporiam por isso, até porque eles não tinham um caráter de coragem para isso. Algo aconteceu. Alguma coisa deve ter acontecido para provocar aquela mudança. Para que em menos de 2 meses aqueles homens estivessem enfrentando a prisão, enfrentando a ameaça de morte, e alguns sendo mortos inclusive, proclamando isso. Eles eram pessoas inteligentes. Eles não se deixariam enganar. A mudança nos discípulos, que fez surgir o cristianismo, que fez surgir um movimento que mudou o mundo,
que é a razão de nós estarmos aqui hoje à noite, que é a razão de você estar aí nos assistindo. Se não foi a ressurreição, então, meus amigos, o cristianismo é um tremendo de um engodo, um tremendo de um engano, sem explicação. Mas a terceira prova para mim é essa: a mudança naquele grupo de discípulos, que sendo perseguidos, sendo um grupo pequeno, não tendo influência política, não tendo poder financeiro, não tendo poder militar, mudaram o mundo, transtornaram o mundo, como é dito do apóstolo Paulo no livro de Atos. Fizeram uma verdadeira revolução de longo alcance nesse mundo, mudaram os rumos da história. Isso aconteceu porque Cristo ressuscitou. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Então, a segunda pergunta: temos evidências? Sim, temos provas incontestáveis. O túmulo vazio, Jesus apareceu ressuscitado e a mudança na vida dos discípulos. A terceira pergunta: o que a ressurreição de Cristo pode fazer por mim? Você pode estar perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, ele morreu, ele ressuscitou, e o que isso pode trazer para mim? A ressurreição de Cristo é essencial para a nossa vida. Em primeiro lugar, ela é essencial porque garante o nosso perdão. Perdão é uma necessidade nossa. Nós precisamos de perdão. Certo homem, doutor, atendendo pessoas que têm transtornos, ele disse: eu poderia dispensar metade dos meus pacientes amanhã mesmo, se eles pudessem ter certeza do perdão. Se eles pudessem ter sua consciência acalmada pela certeza do perdão, eles não precisariam de um consultor médico para tratar dos males de sua alma. Jesus havia dito que morreria pelos nossos pecados. Em Mateus 26, 28, quando ele instituiu a ceia, na última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, e está instituindo a ceia, ao pegar o cálice, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então Jesus Cristo deixou claro que sua morte na cruz foi para o perdão dos pecados. Agora, como é que a gente sabe que isso é verdade? Imagine que eu chegue aqui e diga para você: olha, eu vou morrer, e vou morrer para pagar pelos seus pecados. E aí eu morro e continuo morto. Que prova você tem que o que eu disse é verdade? Você não tem nenhuma prova de que aquilo que eu disse é a verdade. Jesus havia dito para os discípulos: eu vou morrer, mas vou morrer para pagar o pecado de vocês. E qual foi a prova de que a morte dele foi de fato para pagar os pecados? A ressurreição. Ele ressuscitou. É como você está vendo, eu não disse para vocês que a minha morte era para pagar os pecados de vocês, que eu ia morrer, mas é pronto, está aí a prova, eu estou vivo, eu estou aqui no meio de vocês. Em Romanos 4, 25, é dito pelo apóstolo Paulo sobre Jesus, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. A sua ressurreição garantiu que a sua morte na cruz foi suficiente
para pagar pelos nossos pecados. A sua morte na cruz foi o pagamento pelos nossos pecados. E a ressurreição garantiu que isto é a verdade, que é desse jeito mesmo. E em 1 Coríntios 15, versos 14 e 17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, está pregando o evangelho, é vazio. É pregar uma irrealidade. É pregar uma ilusão, por mais palavras bonitas que sejam utilizadas. É uma ilusão. Mas no verso 17 ele ainda diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte dele foi para pagar os nossos pecados. Temos esta certeza, que os pecados daqueles que seguem a Jesus foram expiados, foram pagos, foram apagados, foram extinguidos no sacrifício dele na cruz. A garantia de que foi daquele jeito e que foi por isso é que ele ressuscitou. Mas a segunda bênção dessa ressurreição é que nós podemos ter vida e vida agora. Nós podemos ter o poder para vencer o pecado, algo que nós já tratamos hoje pela manhã. Mas eu gostaria de acrescentar Efésios capítulo 1, versos 18 a 20. O apóstolo Paulo aqui fala da oração que ele faz em prol dos crentes da igreja de Éfeso. E ele pede que, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A suprema prova de que Deus é poderoso e que disponibiliza esse poder a nosso favor para vencermos o pecado e desfrutarmos da vida, foi exatamente a ressurreição. O mesmo poder que operou a ressurreição de Cristo, o mesmo poder que rompeu os grilhões da morte, que invadiu aquele túmulo fechado, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, afastou aquela pedra, fez a terra tremer, fez ele sair. Esse mesmo poder está disponível ao que segue a Cristo, para que ele vença o pecado. É o mesmo poder que está à nossa disposição. Mas essa nossa vida também é garantida pela intercessão de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? Paulo pergunta. Ninguém pode nos condenar. Por quê? Porque é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A garantia de que estamos seguros nas mãos de Deus, de que nada vai nos afastar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada, e poderíamos acrescentar, e nem doença, e nem vírus nenhum, pode nos separar do amor de Deus. A garantia disso é que Jesus ressuscitou
E Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. É como se Jesus estivesse à direita do Pai e dizendo: está vendo aquele ali? Eu morri por ele. A minha morte na cruz pagou os pecados dele. Ele está preso ao nosso amor. Ele está debaixo do nosso amor, porque a minha morte foi por ele. Está vendo aquele outro ali? Eu também morri por ele. Essa é a natureza da intercessão de Cristo. Ele está, da mesma forma como o sumo sacerdote, no dia da expiação, trazia o sangue do bode expiatório lá de fora, atravessava o templo e chegando no Santo dos Santos, apresentava diante do propiciatório, intercedendo pelo povo, dizendo: olha, nós pecamos, eu e o povo que eu represento aqui, no meu peito, com a estola sacerdotal, com as 12 tribos, nós pecamos, mas aqui está o sangue que prova que alguém lá fora já morreu e pagou. Então, o perdão era dado, o pecado cancelado, a punição era tirada, porque já havia sido paga. Essa é a natureza da intercessão de Cristo. Não num santo dos santos terrestre, como o livro de Hebreus diz, mas no santo dos santos celestial, no templo eterno. Ele está lá, à direita do Pai. Não apresentando o sangue de animais, mas o seu próprio sangue. E dizendo: olha, eu morri, eu paguei o pecado deles. A ressurreição de Cristo garante essa nova vida agora. Mas em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo garante a nossa esperança. Temos certeza de que essa vida não é tudo que Deus tem para nós. Temos certeza de que o túmulo, a cova, se formos para ele, não será nossa última morada. Não será o último lugar do nosso corpo. E temos certeza disso? Exatamente porque Cristo ressuscitou. Volte para 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz então, falando da ressurreição, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo foi a primícia, as primícias daqueles que vão ressuscitar. Ele ressuscitou garantindo que todos os que estão nele, um dia também irão ressuscitar. A garantia, o penhor da nossa ressurreição é exatamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 3, verso 21, versos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse poder manifestado na ressurreição de Cristo operará na nossa ressurreição. Se Cristo não voltar antes, nós morreremos. Nós seremos colocados num caixão, numa cova. Nossa alma estará com Deus, aguardando o dia, quando aquele corpo que foi sepultado se levantará também, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44, que foi semeado um corpo corruptível,
mas vai ressuscitar um corpo incorruptível. Foi semeado um corpo em desonra, vai ressuscitar em glória. Em fraqueza, vai ressuscitar em poder. Um corpo natural e vai ressuscitar um corpo espiritual. Um dia, por causa da ressurreição de Cristo, aquele corpo vai se levantar transformado, e como nós lemos em Filipenses, transformado num corpo glorioso, para morar para sempre com Deus. E isto só será possível porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus garantiu a nossa ressurreição. Não só nossa, mas a transformação de todo o universo. Em Mateus 19, 28, falando aos seus discípulos, ele diz: em verdade vos digo que aqueles que me seguem, quando na regeneração, na renovação de todas as coisas, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai ter a ressurreição dos salvos em Cristo, mas haverá também a transformação desse universo. A regeneração de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versos 20 a 23, que diz que a criação está sujeita à vaidade, que a criação geme por causa do pecado, mas que nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. A ressurreição de Cristo garantiu o perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo garantiu a nova vida que temos em Cristo. E a ressurreição de Cristo garante a nossa esperança. No momento, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição garantiu o passado, que foi verdadeiro tudo o que aconteceu. Garante o nosso presente, com perdão e vida, mas garante o nosso futuro. E é por isso, verso 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ele termina esse capítulo dizendo isso, e o que ele tratou nesse capítulo? A ressurreição. A ressurreição de Cristo garante que o que fazemos para Cristo aqui não é vazio, não é vão. A ressurreição de Cristo, então, deve ser o alicerce para você, em meio às lutas, às dificuldades, às perdas da vida, as incertezas quanto ao seu futuro aqui, você permanecer firme, inabalável, trabalhando para Deus, sempre abundante na obra de Deus, porque Cristo ressuscitou, e essa é a garantia que nós também vamos ressuscitar. Amém.